livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 18, o versículo de número 22, nós vamos estar lendo. Agradeço a Deus mais uma vez por estar aqui. Agradeço a Igreja Missionária Nova Aliança. Tem sido uma casa para mim e para minha família. Agradeço a minha família que está aqui hoje. Agradeço aos meus pais que são a minha base. Amém, igreja? 1 Reis, capítulo 18, o versículo de número 22, que diz assim: Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Pode se sentar, não fez sua Bíblia. A maioria da igreja conhece a história de Elias, e esse momento, essa fase da vida de Elias é um momento também bastante conhecido. Eu tenho certeza que Deus, Ele tem algo para falar com cada um de nós que estamos aqui hoje. E eu tenho certeza que Deus te trouxe aqui para escutar essa mensagem da parte dele. A igreja pertence a Ele, e a igreja tem dono. A palavra é dele, e a palavra tem dono. Nós que estamos aqui nessa noite somos dele. Nós temos um dono. O dono da igreja está presente nesse lugar. O dono da igreja está presente nesse lugar. Tem gente que já está entendendo o que está acontecendo aqui. O dono da igreja, ele está presente nesse lugar. E desde o momento que nós entramos aqui, ele está falando com cada um de nós. No nosso coração, o Senhor já tem visitado. E eu tenho certeza disso. O que acontece é que aqui nesse contexto da história de Elias, que é uma história muito marcante, muito forte, e é uma história de poder, nós temos coisas importantes a aprender aqui. A Bíblia fala que começou a acontecer um dano na vida do povo, porque o líder desse povo se corrompeu. No capítulo 17, a palavra fala que o rei Acabe fez alianças que desagradavam a Deus, e foi o rei que mais desonrou a Deus dos reis antes de Acabe. Como se não bastasse a vida de pecado que Acabe decidiu viver e aceitou viver, no capítulo 17 diz que Acabe tomou para sua mulher Jezabel e passou a fazer adoração aos deuses de Jezabel. Jezabel, que adorava Baal. Agora o rei Acabe, um homem que foi levantado para liderar aquilo que é de Deus, preste atenção, ele se perverte e ele se corrompe e começa a oferecer adoração a um Deus estranho. A Bíblia fala que ele faz adoração, faz sacrifício, faz holocausto a Baal. E agora o povo começa a seguir esse embaraço que o seu líder está provocando. O povo começa a andar pelo caminho de tropeço, e começa a crer em Baal, e começa a adorar Baal, e começa a ser influenciado pelo poderio de Jezabel, a governança que Jezabel começou a assumir. E logo aqui nós vemos princípios sendo quebrados. E o que acontece é que quando um princípio é quebrado, ele quebra quem o quebrou. Vou repetir para você entender. Quando um princípio é quebrado, ele quebra quem o quebrou. Porque ao longo da história, você pode estudar a história inteira da humanidade, desde a fundação do mundo. Você pode pegar de Gênesis a Apocalipse, e você pode
pode pegar todos os livros e conteúdo histórico dos povos mais antigos da Terra. Todas as regras criadas pelos homens foram quebradas ao longo do tempo. Toda regra desenvolvida e estabelecida por homens foram quebradas ao longo do tempo. Mas todo o princípio que Deus criou desde a fundação dos séculos permanece de pé e vai permanecer, passe os céus e passe a terra. Os princípios estabelecidos por Deus não podem ser quebrados. E toda vez que um homem quer quebrar os princípios estabelecidos por Deus, ele é quebrado pelo princípio. Porque a quebra de um princípio traz uma consequência. Acabe agora começou a trair o seu Deus, adorando deuses estranhos. E ele começa a quebrar o princípio e adorarás somente ao teu Deus, e amarás o seu Deus com todo o teu coração, com todo o entendimento, e somente a Ele prestarás culto. Acabe começa a quebrar o princípio, e isso é muito sério, porque às vezes, devido às más influências, às vezes, devido às pessoas legais que nos rodeiam, às vezes, devido às pessoas que nós queremos ter amizade, às vezes, devido às pessoas que nos apaixonamos, às vezes, devido às pessoas que escolhemos erroneamente para estar do nosso lado, nós nos tornamos influenciáveis. E um povo que foi levantado como sal da terra e luz do mundo começa a aceitar a influência provocada por pessoas externas, por pessoas que não têm ligação com o reino, e começam a permitir quebra de princípios na sua vida. A primeira coisa que eu quero entregar para vocês nessa noite é que sonde e filtre os lugares que você anda, as pessoas com quem você conversa e as pessoas com quem você gera aliança, porque alianças erradas podem quebrar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Agora, por causa de uma aliança, Acabe está abandonando os princípios que Deus colocou no seu coração e na sua família e estabeleceu para o seu povo. Agora, por causa de uma aliança que desagradava a Deus, Acabe está permitindo, abrindo a porta para que o povo de Israel, a menina dos olhos de Deus, um povo tão precioso aos olhos de Deus, experimentasse o abandono de uma fé, de um caminho de retidão, de um caminho de princípios. Mas o que acontece? No meio desse caos, no meio dessa destruição, existe um homem que foi levantado por Deus para estar ali, que ele olhava para a direita e enxergava a queda, que ele olhava para a esquerda e enxergava a queda, que ao seu redor estava tudo desmoronando. A liderança abandonou a aliança com Deus. As pessoas ao redor abandonaram a fé em Deus. Nesse versículo que nós lemos, ele fala para Israel, ele fala para o rei Acabe: eu sou o único profeta que restou do Senhor. Eu sou o único profeta que restou do Senhor. Acabe se vê em um local que não tinha mais a comunhão dos irmãos para adorar junto. Ele se vê num local que não tinha mais a concordância dos irmãos em fazer o que é correto. Ele se vê em um local onde não tinha mais a concordância e o apoio daquela massa de pessoas ao seu redor para adorar o nome do Senhor. Eu posso te falar de forma direta? É tão fácil ser cristão aqui dentro. Meu Deus, como é fácil ser cristão aqui dentro. É tão fácil ser um adorador fervoroso aqui dentro. É tão fácil eu me rasgar na presença de Deus aqui dentro. É tão fácil. É tão fácil. Só que tem momentos na nossa vida que Deus coloca cada um de nós em lugares que
nós seremos reprovados. No meio de pessoas que vão zombar da nossa fé. No meio de pessoas que não acreditam. Tem momentos que Deus vai permitir que cada um de nós possamos passar pelo vale. Lê na história como é. Lê na história se o povo não teve que passar pelo deserto para sair da escravidão do Egito. Lê na história como é. Mas existem pessoas que diante de multidões que pregam o que é errado, que vivem o que é errado, que incentivam o que é errado, ainda que seja o único, vai se levantar no meio da faculdade, ainda que seja o único, vai se levantar no meio da empresa, ainda que seja o único, vai se levantar dentro das escolas, ainda que seja o único, vai se levantar dentro de casa, para dizer que só existe um Deus, para dizer que só um é digno, para dizer que só um é exaltado, só existe um nome que está acima de todo nome, só existe um nome que é digno de honra, que é digno de glória, que é digno da nossa exaltação e da nossa adoração. Ainda existem pessoas que, se forem os únicos que tiverem que fazer, vão lá e vão fazer aquilo que foi chamado para fazer. Ainda que massacrados, ainda que perseguidos, ainda que zombados, mas existem aqueles que se levantarão, independente da situação da dispensa, independente da situação daquela conta bancária que está no negativo há não sei quantos meses, independente da dor, independente da aflição, independente da enfermidade, aleluia, independente do problema que se levantar, existem pessoas que se levantarão em nome de um Senhor, em nome de um Deus, que baterão no peito e dirão assim: eu posso olhar para a direita, eu posso olhar para a esquerda, eu posso viver sozinho nesse caminho, mas é esse caminho que eu vou trilhar. E eu olho para você e te digo: existe um caminho sim, existe a verdade sim, existe a vida sim. Um dia penduraram numa cruz, ele morreu sim, mas no terceiro dia ele ressuscitou, ele vive, ele reina, ele caminha comigo. Na direita não tem ninguém, na esquerda não tem ninguém, mas dentro de mim eu carrego a presença. Dentro de mim eu carrego a presença. Eu imagino Elias convocando todas aquelas pessoas. Eu imagino Elias convidando todas aquelas pessoas, dizendo assim: vamos fazer o seguinte, eu sou o único profeta do Senhor, porque vocês aceitaram quebrar os princípios. Mas eu prefiro ser quebrado pela perseguição de vocês do que quebrar o princípio daquele que me chamou. Baal tem aí seus 450 profetas. Eu sou o único profeta do Senhor. Mas eu vou mostrar hoje para vocês uma matemática que trabalha diferente. Porque vocês podem pegar agora os 450 e multiplicar por Baal. E eu vou te mostrar o resultado da multiplicação de um multiplicado por Deus. Você vai entender. Pega os 450 profetas e multiplica por Baal e vê o que dá. O que dá o resultado de Israel. Pega, vê o que dá. Multiplica aí os 450 por Baal. Vê o que dá na soma. Porque eu aprendi na matemática que qualquer número multiplicado por 0 é 0. Ah, para, gente. Vocês não gostam de matemática, não. Vocês não gostam de matemática, não. Vamos falar na linguagem do profeta. Bora lá. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450. Os profetas de Baal são 450. Eita glória, 450.
Dei-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros. Obrigado, eu. No capítulo 18, quem quiser acompanhar, versículo 23. Dei-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém, não lhe metem fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então, invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do meu Senhor. E há de ser que, se o Deus que responder com fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Oh, rapaz. Agora Elias montou, vou usar essa palavra, Elias agora montou uma armadilha para Baal. E ele chamou todo Israel, ele chamou todas as pessoas, ele chamou o rei e falou: rei, bora ali resolver esse negócio. Tá tranquilo, gente, tá em paz. O meu estresse é nenhum, Elias. Meu estresse é zero. Vamos resolver esse negócio aqui? A gente vai fazer o seguinte: chama os 450, multiplica por zero, vê o que dá. E a gente pega umzinho aqui e multiplica por infinito. Aí a gente vê o que aconteceu o resultado. E é simples. No final dos cálculos, quem responder com fogo, vocês adoram. Se Baal responder, adora Baal. Se o Senhor responder, adora o Senhor. É simples. Vamos resolver esse negócio? Porque já tem não sei quantos anos de seca, sem chuva. Vocês estão vendo que o negócio está ruim, né? Baal, Deus da fertilidade, essas coisas todas não está resolvendo. Vamos adorar. Cada quem adora seu Deus e vamos ver o que vai dar certo. Sabe o que é isso, igreja? Isso é ousadia. O inimigo todos os dias está tentando roubar de você algo precioso. A ousadia. O inimigo está tentando te amordaçar para que você não fale, tampar os seus olhos para que você não enxergue, tampar os seus ouvidos para que você não escute. O inimigo está tentando amarrar os seus pés para que você não caminhe mais. Presta atenção nisso aqui. O único objetivo é tirar de você a ousadia que Deus te deu. Porque Deus te põe para fazer coisas que você não é capaz. Deus te põe para fazer coisas que você não é capaz. Aí você vai fazendo. Aí está andando sobre as águas. Aí está curando enfermo. Aí está vivendo loucura, está vivendo coisa maluquice. Aí vem o inimigo. Só um problema. Uma dificuldade. Uma dúvida. Um medo. Aí as ondas são grandes demais para enxergar o nosso Deus no meio da tempestade. O mar é revolto demais para enxergar Jesus Cristo caminhando sobre as águas. Os problemas são grandes demais para enxergar aquele que desde o ventre da nossa mãe, quando nós não tínhamos um formato, já tinha todos os nossos dias escritos. Ai, Senhor, essa palavra tem que estar gravada no nosso coração. Se tivesse como abrir o peito e tatuar lá dentro, era para todo mundo ter essa tatuagem dentro do coração. Porque desde o dia que você não tinha um formato dentro do ventre da sua mãe, todos os seus dias já foram escritos. Aí o Deus que te conhece, com todas as suas falhas, com todas as suas imperfeições, que você se julga, eu acho interessante você olhando para você mesmo. Aí você se julga incapaz, você se julga fraco, você se julga um frustrado, você se julga um projeto falido. Você olhando para você mesmo. E se Deus está me mandando falar isso aqui, fique em paz, eu vou falar. Aí você vai levar para cá se você quiser. Se não quiser, deixa aí.
Porque você todos os dias olha para você mesmo e fala o tanto que você é frustrado. Porque você todos os dias olha para você mesmo e fala o tanto que você é um projeto falido. Você, todos os dias, olha para você mesmo e desfaz tudo aquilo que ele fez para você. Quem entender isso aqui, vai pegar e nunca mais vai voltar para cá a mesma pessoa. Não vai voltar mais a mesma pessoa. E eu tenho certeza que Deus te trouxe aqui para escutar essa mensagem. Aleluia, Pai. Agora sabe o que acontece? Começa a oração. Uns orando para Baal, uns se rasgando, clamando, se esperneando e fazendo o que for possível para chamar a atenção do Deus Baal, do Deus falso, do Deus zero, chamando a atenção do zero para multiplicar com eles. Se ele soubesse que era melhor ele estar sozinho, que era 450, ele foi multiplicar por zero, a gente já conhece, né? Vamos chegar lá. Aí, ó, aí eu vou falar isso aqui e vou encerrar. Elias, ele chama a atenção do povo. Elias chama a atenção do povo para mostrar para o povo que, ainda que as vozes falam o contrário, existe uma voz que foi liberada sobre nós, e o que essa voz disse sobre nós permanece de pé. Aleluia! Eita glória! Entendendo, igreja? Ainda que as vozes soprem o contrário, existe uma voz que falou algo sobre nós, e o que essa voz falou sobre nós permanece de pé. Aleluia, Deus! Elias chama o povo, se ajuntem, se acheguem, que agora eu preciso ensinar algo para vocês. A primeira coisa que Elias faz, restaurou o altar que estava quebrado. Aleluia! Deixa eu te falar, vai dar certo. Vai. Deixa eu te falar, vai florescer. Que Deus falou nas nossas vidas um dia desse. Vai florescer. Deixa eu te falar. Olha para mim. Vai dar certo. Aleluia! Mas não se pula o processo. Amém? Amém. A igreja pode dizer amém? Amém. O que Elias faz? A primeira coisa? Restaurou. Agora vocês sabem. O que Elias faz? A primeira coisa? Restaurou. A primeira coisa é restaurou. A segunda coisa, ele pega 12 pedras, representando as 12 tribos, dos 12 filhos de Jacó, que foi chamado por Deus de Israel. E agora, aquelas 12 pedras estão em um altar restaurado. Agora ele está mostrando o povo, vai dar certo, povo, mas vamos começar a consertar as coisas? Agora ele fala, vai dar certo, vai chover de novo, mas vamos restaurar. Aleluia! Ele começa a ensinar para o povo, o céu que se cerrou as chuvas, a bonança que parou de acontecer, vai voltar a florescer. Vai voltar a chuva, vai voltar o orvalho, aleluia. Mas primeiro vamos consertar as coisas que estavam erradas. Aleluia! Primeiro voltar, Aleluia! porque altar quebrado não é usado por Deus, porque em altar quebrado não recebe fogo de Deus. Não. Tribo que se corrompeu não recebe resposta de Deus. Aleluia! Pega as 12 tribos e coloca em um altar restaurado. Pega aquilo que Deus colocou na tua mão e coloca em um altar restaurado. Aleluia! Fica de pé em nome de Jesus. Pega aquilo que o Senhor colocou na tua mão e põe sobre um altar restaurado. Agora pega a lenha, corta a lenha, coloca sobre o altar.
Agora pega o sacrifício, fatia o sacrifício, outro sacrifício, para com esse negócio de querer estar caindo hoje, aí amanhã já quer estar fazendo tudo, para com esse negócio de querer pegar a tua oferta para Deus, e agora não, Deus, eu tenho que entregar tudo, Deus está te mandando, ei, começa a cortar o sacrifício. Olha o que Elias fez, colocou a lenha e começou a fatiar um bezerro. Ai Deus, Elias começou a fatiar o bezerro para colocar sobre o altar. Elias começou a ensinar processo, Elias começou a ensinar tempo, Elias começou a ensinar etapas que precisam ser respeitadas. Agora aquela oferta que seria feita para Deus, ele fatia e coloca sobre o altar. Elias ensina mais, Elias ensina que em um ambiente onde existe dúvida, Deus é a plena certeza. Aleluia. Ele manda encher 4 cestos com água e derramar sobre aquela oferta. Derrama água sobre a lenha, molha a lenha. Oxi, mas a lenha não vai ter que pegar fogo, varão, aí tu quer molhar a lenha. Não, é porque se a lenha estiver seca, eu faço. Varão, mas a lenha tem que estar seca para pegar fogo. E eles ensinam, amigo, lenha seca, eu coloco fogo. O fogo que vai descer sobre o altar não é o fogo que Elias colocou. Aleluia, o fogo que tem para cair sobre o altar não é o fogo que o homem faz. Elias manda fazer um rego ao redor do altar, um córrego, uma valeta. Ele faz agora uma valeta ao redor daquele altar. E a água que cai sobre o holocausto se espalha molhando a lenha, molhando a oferta, se espalha molhando o altar, se espalha molhando a terra ao redor, se espalha até entrar dentro daquela canaleta. E ele fala, quer saber, turma? Eu acho que está pouca água. Eu acho que ainda está seco. Enche mais 4 vezes aí, derrama de novo. Eu não tenho nada assim, eu quero tudo quentinho. Aí ele olha assim, rapaz, cabe mais água nesse negócio, enche mais 4. 3 vezes derrama cestos com água, de modo que todo o altar fica encharcado, a lenha e aquela valeta. E agora ele dobra os seus joelhos ali e ele começa a orar, Senhor, eu estou aqui, Deus. Senhor, a geração de 2023 é um povo, Senhor, que aceita ideologias contrárias à tua vontade. A geração de 2023 é um povo que adora o homem, mas não adora mais ao Senhor. A geração de 2023 é um povo que tem vergonha do teu poder, Senhor. Mas mostra para o povo, Senhor, que existe Deus em Israel. Mostra para o povo, Senhor, que existe um Deus. Naquele povo barulhento tem um Deus no meio. Naquele povo fervoroso tem um Deus no meio. Naquele povo que adora em meio às provações tem um Deus no meio. Mostra para aquele povo que existe um Deus em Israel, Pai. E responde com fogo, Deus. Responde com fogo, Deus. E a palavra fala aqui do alto dos céus. Não foi no isqueiro, não foi no fósforo, não foi nas pedras, não foi na tocha, não veio da terra. A Bíblia fala que dos céus teve resposta. Porque não me importa se ao redor não tem mais quem adore. Se um se levantar e se posicionar para ser usado por este Deus, o céu se abrirá e o fogo descerá sobre o altar e consumirá a lenha, e consumirá a oferta, e consumirá o pecado, e consumirá o que está errado. O fogo descerá do céu e arderá continuamente.
falar, porque o Espírito Santo de Deus me mandou continuar. Elias, preste atenção, Elias, esse homem que foi usado tremendamente por Deus, no meio de Israel, quando ninguém mais adorava o Senhor, ele está vivendo agora um momento de vitória. Essa história de Elias que nós acabamos de mergulhar, é derrota ou é vitória? Elias passou agora por um momento de derrota ou de vitória? Sabe o que aconteceu depois disso? Elias começa a demonstrar sintomas de depressão. Depois de uma vitória que Deus deu a Elias, contrariando qualquer expectativa humana, Elias demonstra sintomas de depressão. Elias quer ficar isolado, Elias quer fugir e Elias quer morrer. Eu vou ser breve, eu preciso que você preste atenção nisso aqui. Até mesmo Elias, um homem que foi usado quando não existia mais ninguém que adorasse, sofreu e desejou morrer. Um homem admirado pelas coisas que ele viveu, pela intimidade que ele teve com Deus. Um homem usado tremendamente por Deus, desejou a própria morte após um momento de vitória. Depois de uma vitória, Elias desejou morrer. Como é que entende isso? Mas Tiago, como é que um homem tão usado por Deus está numa situação dessa? Tiago, como pode um homem tão usado por Deus se encontrar numa situação dessa? Mas Isaías escreveu algo interessante, dizendo que os que confiam no Senhor renovarão as suas forças e voarão como aves, e correrão e não se cansarão, e caminharão e não se fatigarão. Deixa eu te falar, até um homem como Elias se cansa, até um homem como Elias sofre, até um homem como Elias entra dentro da caverna. Mas dentro da caverna Deus também entra. Mas dentro da caverna Deus responde. Aquele que caminha com o Senhor, ainda que deseje a morte no momento da aflição, Deus chega para falar com um sussurro no seu ouvido. Quando Elias pega a sua morte e se esconde em uma caverna, ele estava esperando que Deus o matasse. Eita Deus! Eu vou te falar de coisas aqui que só o Senhor faz. Quando Elias se esconde dentro daquela caverna, ele estava esperando que Deus o matasse. E a Bíblia fala que veio um forte vento fendendo as rochas, mas Deus não estava no vento. A Bíblia fala que veio um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. A Bíblia fala que passou o fogo por aquela caverna, mas Deus não estava naquele fogo. Só que depois desses três fenômenos, no ouvido de Elias, o Senhor fala: Elias, o que você está fazendo dentro dessa caverna? No meio da depressão, no meio da tristeza, no meio da tribulação, no meio da tormenta, Deus chega lá dentro da caverna, sim, e fala com Elias: o que é que você está fazendo dentro dessa caverna? Sai da caverna, sai da caverna. Deus está me mandando dizer para você nessa noite: eu não sei o que você vai fazer aí, mas aí não é o seu lugar. Eu não sei o que você está esperando aí, mas o que eu tenho para você é diferente. Eu não sei qual é a dor, qual é o mal que você está procurando.
Senhor fez. E Deus começa a lembrar ele e dizer: tu tá achando que tu tá sozinho? Lembra que Obadias escondeu mais 100 e pegou de 50 em 50. O inimigo está pensando que é o fim. E Satanás está dando gargalhada achando que acabou. Porque está dentro da caverna. Porque está escondido. Porque está desistindo de tudo. Porque já era. Mas Deus me trouxe aqui para falar com você nessa noite que ainda nem começou. Ainda nem começou. Ainda nem começou. Ele está te levantando agora. Ele quem te tira da caverna. Você não está sozinho. Existem outros adoradores. Existem outros fervorosos. Tem mais soldado pegado na tua mão. Tem mais soldado pegado na tua mão. A obra de Deus não vai parar. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Aleluia.